Você sabia que alguns dos piores desastres aéreos não foram causados por falhas mecânicas? O Malcolm Gladwell, em sua pesquisa para este livro aqui, Outliers, Fora de Série, nesse livro aqui tem um capítulo inteiro dedicado à comunicação de equipes que trabalham em aviões. E a descoberta foi que a falha em comunicação gerou diversos acidentes na história da aviação, que é bem triste. Coisas simples, coisas básicas do nosso dia a dia que você fala assim, mas isso é tão bobo. Pode parecer bobo, mas nesse caso custaram vidas. Hoje eu vou te contar melhor essa história que o Gladwell coloca aqui no livro e o porquê que ela está presente no seu dia a dia, no seu trabalho e que pode não estar afetando aviões, mas pode estar afetando a sua promoção ou a sua carreira. Vem comigo! Nesse livro aqui, exatamente no capítulo 8, o Gladwell ele analisa a relação entre diversos colaboradores que estão na cabine de um avião, piloto, copiloto, e qual era a relação hierárquica entre eles e principalmente de acordo com a cultura. Em alguns países, as pessoas são educadas para respeitarem excessivamente as hierarquias, enquanto em outros países a hierarquia não é tão rígida assim. E você acredita que isso influencia diretamente na forma como o piloto e o copiloto se comunicam? Parece besteira, um detalhe pequenininho, mas que acabou causando acidentes aéreos. No caso, descobriu-se que em países em que a hierarquia é considerada muito importante, extremamente tradicional, é difícil com que as pessoas questionem o trabalho uma das outras. Então, no caso, o livro traz um exemplo da empresa coreana, Korean Air, e em uma situação de um voo, o piloto estava muito cansado e o copiloto identificou alguns erros, mas como no país deles essa questão hierárquica é muito forte, então não se questiona o que o piloto está fazendo e também não existe uma ênfase na fala, simplesmente há uma certa... a comunicação ela acaba sendo muito delicada entre o piloto e o copiloto. E isso causou, ao invés do copiloto ele se impor e realmente, vou dizer aqui, grosso modo, passar por cima do piloto, ele acaba respeitando excessivamente a hierarquia, tendo uma posição pacífica, sem demonstrar na fala dele e nas palavras usadas a gravidade da situação e a gravidade que ele tinha entendido que eles estavam na situação, e isso gerou um acidente gravíssimo com vítimas fatais. Então, aqui é importante reforçar a importância de termos uma comunicação enfática em momentos em que é preciso ter essa ênfase. Então, no caso, o copiloto, ele tinha uma fala muito mansa, vou assim dizer, né? Uma fala muito submissa, eles estavam com diversos problemas no avião, eles estavam com falta de combustível e ele simplesmente estava se comunicando com a torre em Nova York dizendo, estamos sem combustível. Porém, quando um avião chega próximo ao destino final, obviamente ele está mais próximo do final do combustível do que vai estar com o tanque cheio, né? Isso é algo que é corriqueiro na aviação. Então a torre, ela simplesmente desconsiderou essa fala. Ok, ele simplesmente está falando que está sem combustível, está próximo de ficar sem combustível, assim como diversas outras naves já falaram e nunca, né, não aconteceu nada. No caso, ele deveria ter usado uma fala mais enfática. Então, estamos ficando sem combustível, não temos combustível para fazermos uma manobra extra. Não temos combustível para X tempo, estamos com urgência de combustível, né? Então, percebe que são pequenas palavras que você coloca no discurso e que mudam totalmente o tom. Então, uma coisa é você falar assim, o meu tanque de combustível, vamos passar aí para um carro comum. Meu tanque de combustível está próximo da reserva. É diferente, né, de falar, meu carro está na reserva, eu só consigo andar 10 km. Então, isso são coisas diferentes. Meu combustível está acabando, mas ainda nem está na reserva. Ele está acabando.
Mas está na reserva? Não está na reserva? Quantos quilômetros você consegue rodar com ele? Então percebe que são pequenos ajustes no discurso que fazem toda a diferença. Da mesma forma, o prazo está acabando. Ok, o prazo está acabando. Pode ser para amanhã, pode ser daqui 2 dias ou pode ser para a semana que vem. E dependendo do tamanho do trabalho que você tem, pode ser que você consiga fazer de um dia para o outro, pode ser que você precise de semanas para desenvolver esse trabalho. Se você estiver fazendo um trabalho de conclusão de curso, se estiver fazendo uma pesquisa extensa, você não vai conseguir finalizar ou ter êxito nessa pesquisa em poucas horas, você precisaria de semanas. Então, tudo isso é bem relativo e preciso que você seja bem específico, enfático na urgência devida daquela demanda. E o fato interessante é que depois de alguns casos ocorrerem na aviação por conta dessa falha de comunicação, ou até mesmo por conta dessa diferença cultural das hierarquias, mapeou-se que países do leste, como o Japão, Coreia, enfim, são países com uma tradição muito mais rígida, a hierarquia ela é muito respeitada, diferente de países como Estados Unidos, Canadá, que tem culturas mais flexíveis, menos hierárquicas. Isso gerava diferenças muito bruscas em comportamentos de equipes de voo. E isso fez com que se criassem o CRM na aviação, Crew Resource Management, ou seja, são protocolos obrigatórios de comunicação assertiva. A aviação agora tem treinamento sobre comunicação para que a equipe consiga ter a mesma comunicação, o mesmo tipo de fala e essas quebras hierárquicas para que haja segurança no voo, segurança da tripulação, segurança dos passageiros. Então, nesse caso, qualquer tripulante pode e deve interromper o piloto caso haja alguma situação de emergência. Isso foi uma mudança simples, que parece simples, porém que desde então tem salvado muitas vidas e aumentou a segurança em voos nacionais e internacionais. E agora eu vou trazer essa história para o dia a dia que a gente vive aqui nas nossas empresas sem aviões no nosso contexto. Primeiro contexto, pensa naquele colaborador que fala assim: não é o meu papel questionar o que está acontecendo, ou questionar essa decisão. Você já presenciou uma situação dessa? Você já foi essa pessoa? Pois bem, de repente, este comportamento pode ser bastante similar ao do copiloto com o piloto da Korean Air. Situações em que a gente se cala, esse silêncio pode causar algum dano futuro para a empresa ou para os negócios. O segundo ponto é o gestor que não percebe alguma falha exatamente pelo fato de que a equipe não fala da forma enfática, não dá ênfase, acaba falando indiretamente, tem medo de se impor, tem medo de falar de alguma forma mais assertiva com o chefe e acabam acontecendo erros ou situações que poderiam ser evitadas no caso das pessoas simplesmente serem assertivas, serem mais diretas. Um terceiro fato que acontece bastante é quando temos uma reunião com diversas pessoas participando, de repente foi dado alguma notícia, foi dado alguma meta nova para o time, uma nova normativa e encerra-se a reunião sem que ninguém questione aquilo que foi acordado, aquilo que muitas vezes é imposto para as pessoas. Então, nesse momento, é a hora de você realmente levantar a mão, questionar, trazer um ponto que seja contrário àquela decisão ou que questione a forma como aquela decisão foi tomada. Muitas vezes os gestores tomam algumas decisões sem pensar a fundo em todos os detalhes que aquela decisão pode acarretar. O gestor, ele não está no dia a dia que muitas vezes um estagiário, um assistente, um analista está ali, às vezes, muitas vezes trocando diretamente com o cliente, trocando diretamente com o usuário. Então, o gestor, às vezes, pode tomar alguma atitude, pode tomar alguma decisão que não olhe detalhes do dia a dia, que ele não tem esse conhecimento. Então é importante que, se há algo errado, se há algo que não foi enxergado, não estava incluso naquilo, que os colaboradores tragam à mesa e questionem, tragam
quais são os pontos que não foram abordados pelo gestor para que juntos eles construam um ambiente melhor e construam soluções melhores de negócio. E tem um quarto ponto, que aqui é falando diretamente com você, se você já foi esse copiloto, copilota, que viu uma situação acontecendo ali, que poderia falar alguma coisa, mas por medo, por conta dessa questão hierárquica, seja porque era um chefe, seja porque era um pai, uma mãe, um avô, a gente tem essas situações, né, no nosso dia a dia, que você não questionou a pessoa e de repente deu alguma coisa errada, você tinha esse poder de mudar a situação e simplesmente não aconteceu, seja porque a comunicação não foi tão assertiva, tão incisiva, ou seja, até mesmo porque você não falou nada exatamente em consideração a essa questão hierárquica. A partir desse momento, acho que vale repensar um pouquinho até que ponto você está levando ao extremo uma relação hierárquica, uma relação familiar. Às vezes vale a gente ultrapassar certos pontos para que algumas situações não aconteçam, a gente evite situações ruins, evite problemas futuros, simplesmente ajustando a nossa comunicação. Então aqui vão 3 dicas para você colocar em prática no seu dia a dia e evitar esse tipo de situação. A aviação levou anos para conseguir esses ajustes e evitar diversos acidentes. Vamos colocar em prática esses 3 próximos pontos para que você tenha aí mais fluidez na sua comunicação no seu dia a dia. A primeira delas é substituir a comunicação indireta pela comunicação direta, mas aqui vale um reforço importante, sempre com muita educação. Então tenha cuidado com a forma como você vai falar, principalmente o tom de voz, e com qual pessoa que você está lidando. Tem um exemplo de uma fala tenha uma preocupação sobre tal coisa que está acontecendo. É diferente de simplesmente você falar assim, não sei, pode ser que algo esteja errado. Clareza não é desrespeito, simplesmente pontue a situação de forma clara. Eu estou preocupada, estamos sem combustível, não vai dar para chegar até tal lugar. Pontue de forma clara, objetiva, sem desrespeito. Se você é gestor, crie um espaço para que as pessoas falem diretamente, para que elas não tenham medo, para que não tenham barreiras para se comunicar ou para avisar sobre algo que pode estar acontecendo e que cause problemas no futuro. E aí vale colocar nas reuniões de equipe, tem algo que está faltando aqui? Eu esqueci de algo? Vocês podem falar ou podem abrir um espaço para que o colaborador fale no paralelo, para que ele escreva um e-mail para você, ou até mesmo se a situação não for favorável para as pessoas falarem diretamente para você, abrir um formulário anônimo e as pessoas podem colocar as opiniões, os pontos que elas têm para que você possa ter clareza do que está acontecendo sem ter acesso aos nomes dessas pessoas. E aí o terceiro ponto é você conseguir diferenciar a urgência de determinados pontos, seja no seu dia a dia, seja no seu trabalho. Então, da mesma forma que eu dei um exemplo mais cedo, o combustível está acabando, a minha gasolina está acabando. Ok, seja mais específico. Qual é a urgência disso? Não consigo rodar mais 10 quilômetros. Preciso de um posto de gasolina em 5 minutos. Então, dê essa urgência. Estamos falindo, o dinheiro não vai dar. Quando é urgente, que realmente haja essa urgência na sua fala. E aí, para fechar esse vídeo, aprendemos hoje que a comunicação pode mudar muita coisa, inclusive evitar acidentes aéreos. Quantas vezes você sabia de algo, você identificou algum problema e não conseguiu se manifestar? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez você mudar um pouquinho a forma como você enxerga a sua comunicação no seu dia a dia. Você conseguiu identificar algum ponto que você consegue melhorar? Se você acha que esse vídeo pode ser importante também para alguém, encaminha esse vídeo para essa pessoa, encaminha para os colegas do trabalho. E não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre comunicação, carreira, desenvolvimento pessoal, oratória. E eu te espero no meu próximo vídeo. Até lá!